Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. O tema deste vídeo é: o pai da mentira afirma que seu profeta, Elias, subiu ao céu. Porém, o filho do Deus verdadeiro afirma que tudo isso é mentira. Olha só que interessante. Então vamos lá. Vou te mostrar aqui nas Escrituras as passagens que nos faz entender o porquê desse tema. Bem, inclusive as religiões evangélicas, que se diz cristã, também ensinam que Elias subiu aos céus, baseado aqui em 2 Reis, capítulo 2, do 1 ao 11, que fala a história que Elias subiu ao céu. 2 Reis, capítulo 2, do 1 ao 11. Eu vou ler aqui alguns versículos. E o Senhor Jesus depois afirma que isso não aconteceu. E aí, vamos ficar com quem? Eu fico com o Senhor Jesus. Mas como as religiões entendem que Jeová, o Deus de Israel, o Deus do profeta Elias, é o mesmo Deus e Pai do Senhor Jesus, eles entendem que realmente Elias subiu aos céus e que Jesus quis falar outra coisa. Porque assim, o Senhor Jesus fala bem claro que nunca ninguém subiu ao céu. Isso é fato. Mas como os teólogos cristãos, evangélicos, entendem que é o mesmo Deus, então eles chegam, talvez não com maldade, não sei, acho que devido a eles entenderem que é o mesmo Deus, eles tentam, Jesus falou isso por causa disso, isso, compreende? Passa o pano na coisa, mas na verdade é que as Escrituras afirmam que Elias não subiu ao céu coisa nenhuma. Então escute com atenção, esse vídeo está muito interessante. Vamos aqui sem perda de tempo, olha só. 2 Reis, capítulo 1, 2 Reis, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Quando Jeová levou Elias aos céus, olha só. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, já está dizendo que Jeová, o Deus de Israel, levou Elias aos céus. No redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse Elias: fique aqui, pois Jeová me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro em nome de Jeová. Olha só, eu fiz até um vídeo aqui nesse mesmo canal que jurar não vem do pai, vem do maligno. Cristo foi bem claro. E aqui Eliseu jura em nome de Jeová. Continuando, jura em nome de Jeová e por tua vida que não te deixarei só. E foram para Betel. Versículo 3. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje Jeová vai levar para o céu seu mestre e separar de você? Eliseu respondeu: sim, eu sei, mas não fala nisso. Versículo 4. Então Elias disse: fique aqui, Eliseu, pois o Jeová me enviou a Jericó. Eliseu respondeu: juro em nome de Jeová. Jurou mais uma vez, em nome de Jeová. Nós sabemos que isso não pertence ao Pai. E por tua vida que não te deixarei só. Então foram para Jericó. Versículo 5. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe disse: você sabe que hoje Jeová vai levar você para o céu e separar você de seu mestre? Eliseu respondeu: sim, eu sei, mas não fala nisso. Versículo 6. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois Jeová me enviou ao rio Jordão. Eliseu respondeu: juro em nome de Jeová. Mais uma vez, por 3 vezes, o profeta jurou em nome do seu Deus, a qual que Jesus falou que isso aí pertence ao diabo, que não te deixarei só. Aqui no versículo 7. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Versículo 8. Então Elias tirou seu manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram o chão seco. 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de ti? Respondeu Eliseu: faze-me o principal herdeiro do teu espírito profético. Aqui no versículo 10, disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separar de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. E o 11,
De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus no redemoinho. Então, do 1 ao 11, segundo Reis capítulo 2, fala que Elias foi levado aos céus, subiu aos céus, no carro de fogo, um cavalo de fogo, etc. E só uma observaçãozinha: o profeta Eliseu, o profeta de Jeová, jurou por 13 vezes em nome de Jeová, a qual o Senhor Jesus falou em Mateus 5, 33 a 37, que isso aí pertence ao diabo. Mas vamos lá. Então aqui deixa claro que Elias subiu aos céus. Tá claro. É por isso que as religiões cristãs evangélicas ensinam dessa forma, porque acham que é o mesmo Deus tal. Mas, meus irmãos, com toda sinceridade, quando você vai aqui em João capítulo 3, Evangelho, João capítulo 3, as pessoas leem e passam desapercebido, passam pano, endurecem o coração, não conseguem enxergar. Por quê? Porque entendem que é o mesmo Deus, por isso não conseguem enxergar a verdade. Não é assim? Não conseguem enxergar a verdade. Mas Cristo falou, né? Examine as Escrituras, porque nela você pode encontrar a verdade que te leva à vida eterna. Então, João 3, versículo 13. Olha só o que o mestre fala. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, Jesus. Então aqui deixa claro que ninguém subiu ao céu. Por que Cristo fala isso? Quando o mestre fala isso, que ninguém jamais subiu ao céu, é porque o mestre sabia que está escrito nos livros judaicos, nos livros dos profetas de Jeová, o Deus de Israel, que Elias subiu ao céu. Aí Cristo desmontou isso, ninguém subiu ao céu. Logo, aquilo ali é mentira. Aquilo não aconteceu. Elias não subiu aos céus. Outra coisa, Elias, se você for ver a história desse profeta de Jeová, era um assassino. Só em um episódio ele matou 102 almas. Ô profeta, desce daí, homem de Deus, o rei manda te chamar. Aí Elias, se eu sou homem de Deus, que cá fogo do céu e consuma vocês. Nessa história toda, 102 almas foram mortas pelo fogo que caiu de Jeová. O profeta Elias matou 102 almas ali. Aí tem outro episódio que ele matou mais de 400 profetas de Baal, que também eram almas, né? E que Jesus falou que não veio para destruir as pessoas, e sim salvar. Então, Elias era um assassino. Quantas pessoas esse cidadão matou, esse homem matou, esse profeta de Jeová matou? Aí, quando você lê os escritos gregos, os escritos cristãos, lá diz bem claro que os assassinos não é do reino do Pai. Ele era assassino. Como é que ele ia herdar o reino dos céus? Entende? Não há harmonia. Então, o Senhor Jesus desmontou isso aqui e mostrou mais uma vez que o pai da mentira mente. Elias nunca subiu aos céus, até porque ele era um assassino. E os assassinos não herdam do reino dos céus, não herdam do reino do Pai. Então é um vídeo curto, só para você refletir e meditar com toda sinceridade. O profeta Elias, quando o Senhor Jesus fala que nunca ninguém subiu aos céus, logo está dizendo, em outras palavras, que Elias não era profeta do Pai. Entende? Assim, meus irmãos, para concluir, o Senhor Jesus falava por parábolas, dava algumas indiretas, porque ele não podia falar claramente, olha, Jeová é o diabo, olha, esses profetas aí é tudo do diabo. Ele não poderia dizer exatamente, abertamente, e sim por parábolas, por sinais, porque ele não era o tempo dele. Entende? Tudo ele fazia com ordem e decência, no tempo certo. Compreende? Porque se Cristo falasse ali a verdade, a realidade ali exatamente, diretamente, claramente, ele ia morrer antes do tempo. É mais ou menos isso aí. Mas ele, mesmo assim, ele deixou muitos sinais para os judeus refletir, meditar. Quando ele falou, está escrito assim, 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 eu porém vos digo isso, isso e isso. Compreende? Não jure, porque quem jurar pertence ao diabo. E na lei de Jeová está para o seu povo jurar, está lá Deuteronômio 6,13, entende? Então o Senhor Jesus sempre deixava sinais para os judeus refletir e para nós hoje. Essa passagem aqui é uma prova disso. Segundo Reis 2, do 1 ao 11, fala que Elias subiu aos céus. Mas o Senhor Jesus, em João 3,13, fala que nunca ninguém subiu ao céu. Logo, ele está dizendo que aquela passagem é mentira, que Elias não era profeta do Pai.
era profeta do Deus de Israel, a qual não é seu pai. Então tá aí. O pai da mentira afirma que o seu profeta Elias subiu aos céus, segundo Reis 2, do 1 ao 11. Porém o Senhor Jesus, o Filho de Deus vivo, afirma que isso é mentira. Nunca ninguém subiu aos céus, só mesmo ele, o Senhor Jesus. Então é isso aí, esse é o vídeo para você refletir e meditar. Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade.